Eclesiastes 5, um pouco de perspectiva. Um pouco de perspectiva. Olá, hoje é terça-feira, dia 6 de junho de 2023 e nós vamos continuar, melhor dizendo, nossos estudos da Bíblia, nossos estudos do livro de Eclesiastes. Lembre-se, eu sempre dou um recado aqui, peça ao Marnone, procura na internet, compre a Bíblia 365 para você. Ela vai te ajudar a fazer a leitura do texto bíblico todo em um ano. Faça isso. Ela divide a leitura bíblica por um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos, um trecho de Provérbios. Faça isso e você vai edificar a sua própria vida. Você vai crescer na sua própria vida. Então compre a Bíblia 365 que ela vai te abençoar muito. Também procure nos canais digitais da igreja os dias que nós temos estudos. Nós temos estudos às segundas, às quartas, às quintas-feiras e também temos aos domingos a escola dominical. Procure, eu mesmo estou lá na escola dominical nos domingos de manhã e também nós temos a escola dominical na parte da tarde, nos domingos a parte da tarde. E por fim, lembre-se, nós lemos aqui um capítulo por dia e todos os dias nós deixamos um breve estudo nos canais digitais da igreja para que você possa ouvi-lo e para que você possa aprender um pouco mais do texto bíblico. Nós vamos ler hoje sobre Eclesiastes 5, de 1 a 7, e você vai entender um pouco, você vai entender por que nós chamamos o estudo de um pouco de perspectiva. O texto diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. De 1 a 4, nos capítulos 1 a 4, o autor dos Eclesiastes veio discutindo sobre o quão vã é a experiência de vida que nós corremos atrás de algumas coisas, como conhecimento, como o vinho que ele coloca, como um trabalho que é um trabalho significativo. Ele vai colocando todos esses aspectos e vai mostrando como essa experiência é uma experiência vã. E agora, em Eclesiastes 5, ele vai trazer a pessoa de Deus para a evidência. Isso não significa que nos demais textos ele não voltará à sua reflexão nos demais capítulos, mas aqui especificamente, eu lembro que quando nós falamos de Eclesiastes 1, eu disse para você que, diferentemente do texto de Provérbios, que ele começa no temor de Deus e vai para uma vida pautada no temor de Deus, o autor aos Eclesiastes começa com uma vida refletida, pensada debaixo do sol, das angústias e limitações de uma vida pensada embaixo do sol, e vai construindo o raciocínio sobre a importância do temor do Senhor, que é a única coisa que pode dar sentido a essa vida debaixo do sol, porque essa vida passa a ter uma perspectiva para além da vida cotidiana que nós vivemos. E ele vai trazer aqui, em Eclesiastes 5, ele vai trazer Deus sob perspectiva. E quando eu falo que ele vai trazer Deus sob perspectiva, é porque ele vai colocar a pessoa de Deus no foco. Ele vai colocar a pessoa de Deus no centro. Essa vai ser a ideia do autor aos Eclesiastes. Nos 7 primeiros versículos, ele vai falar de Deus em cada um deles. Cada versículo de Eclesiastes 5, de 1 a 7, cita Deus, ou seja, você tem menção a Deus no primeiro versículo, no segundo, no terceiro, no quarto, e assim sucessivamente. A ideia básica é que ele vai colocar o centro da atenção na pessoa de Deus. E olha, é importante entender o seguinte, nós já vimos em outros estudos, e ele já mencionou
que Deus é soberano. Ele fez isso lá em Eclesiastes 3 e nós mencionamos isso no nosso estudo, aquele texto que a gente fala sobre tempo, sobre tudo, e avaliamos esse texto às vezes de uma forma um pouco equivocada. Ele fala disso lá em Eclesiastes 3, de 1 a 8. Ele também fala que é de Deus que vem toda a sabedoria, a felicidade e a recompensa pelo nosso trabalho. Ele fala isso em Eclesiastes 2, 24 a 26. Ele fala isso em Eclesiastes 3, 12 a 13. E ele também fala que é Deus quem vai julgar a terra contra toda impiedade. Ele fala isso no capítulo 3, nos versículos 16 e 17. Mas aqui ele vai dizer que Deus vai além disso. Deus é aquele que pode destruir tudo aquilo que nós fizemos. É isso que ele vai mostrar no capítulo 5, especificamente entre os versículos 2 ao versículo 6. E o versículo 7 termina de uma forma bem emblemática. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, no versículo 6 ele fala, o meu povo foi enganado. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? A ideia é de traduzir a total soberania de Deus. E cabe uma pergunta aqui: esse é o retrato que a maior parte das pessoas tem de Deus? Esse é o retrato que a maior parte das pessoas que dizem que creem em Deus tem de Deus? Um Deus que é soberano, um Deus que governa todas as coisas, um Deus que é a única fonte de felicidade possível, um Deus que vai julgar toda impiedade. Esse é o retrato que as pessoas fazem de Deus? Ou a visão que as pessoas fazem de Deus contemporaneamente é uma visão mais de um Deus domesticado, que está mais para ajudador da nossa vida? E note, não é que Deus não quer ser o ajudador da nossa vida. Deus quer e é o ajudador da nossa vida. Mas a ideia básica aqui do autor, ao falar dos versículos 1 a 7, é traduzir a soberania de Deus e que nós devemos prestar reverência a essa soberania. Por isso, no estudo nós falamos colocar Deus em perspectiva. É louvar a Deus pela sua soberania e ter reverência a Deus pela sua soberania. O autor aos Eclesiastes começa a montar o quebra-cabeça da ideia de uma vida debaixo do sol sem sentido e que, por isso, nós precisamos ter temor de Deus. E nós vamos ter esse temor de Deus e de reverência como? Ele vai dar 3 exemplos. Ouvindo mais a Deus na figura do culto, e aqui nós vamos destacar a importância do culto e de ouvir a Deus no culto, falando menos, ele também vai dizer sobre isso, e cumprindo mais aquilo que nós prometemos. Ouvindo mais a Deus na figura do culto, exatamente. Se você for no versículo 1, vai dizer assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Quem se aproxima para ouvir, quem se aproxima no culto, se aproxima para ouvir. A nossa postura contemporânea com os cultos é quase como se fosse uma agenda. A nossa postura contemporânea com os cultos é quase como se nós tivéssemos todo domingo uma obrigação, nós tivéssemos que bater ponto. E eu não estou aqui, note, generalizando, eu estou falando que muitas das vezes a postura do nosso coração é essa. A postura não é essa postura que o autor de Eclesiastes coloca de reverência. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. A orientação é: seja reverente, esteja ali para ouvir a Deus, esteja ali para receber dele o que ele está dizendo a você. Além disso, ele vai falar que essa reverência deve ser manifesta numa vida que fala menos. Entre os versículos 2 e 3, ele diz: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Em essência tenha conhecimento das suas limitações, tenha conhecimento de como você é pequeno diante de Deus, tenha conhecimento de como nós somos pequenos diante de Deus, tenha conhecimento de que Deus é soberano e é maior e que nós somos pequenos, tenha noção clara de que Deus é todo sábio e que nós, ao nos aproximarmos dele, devemos ter reverência e devemos falar pouco, devemos ouvi-lo mais.
e falar menos. Esse é o segundo ponto que ele vai tratar. Então, vamos ouvir mais a Deus na figura do culto, vamos falar menos, reconhecendo nossa insuficiência, e vamos cumprir mais os nossos votos. É o que ele vai falar entre os versículos 4 e 7. Ele diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora. A ideia é cumprir os seus votos como marido, seus votos como pastor, seus votos como líder, seus votos como patrão, seus votos como funcionário. Um cristão deve cumprir os seus votos. Em Eclesiastes 5, de 1 a 7, o autor coloca Deus em perspectiva. O foco é Deus, o foco é a soberania de Deus. Quando eu estava lendo sobre esse capítulo no livro Isto é, Filtro Solar, do Emílio Garofalo Neto, ele fala que nós temos uma postura, às vezes, pouco reverente diante do culto a Deus, e nós temos uma postura que dá pouca relevância ao culto. E é interessante dar relevância ao culto, falar menos reconhecendo a insuficiência e, ao mesmo tempo, cumprir mais o que nós prometemos nos nossos diversos votos. Somente cuidado para ouvir esse áudio. Eu tenho tomado muito cuidado ao falar sobre essas coisas. Cuidado ao ouvir esse áudio e você começar a acreditar que é o seu braço que pode gerar essas coisas. Seu braço pode gerar esse temor do Senhor, seu braço pode gerar uma boca mais prudente e o seu braço pode fazer com que você cumpra os seus votos. Cristo é o fundamento da vida cristã. Isso significa que nós temos que tomar Jesus como exemplo, mas antes de tudo, nós devemos tomá-lo como fundamento. Cristo é o fundamento da fé cristã. Nós só conseguimos amar se amamos nele. Nós só conseguimos obedecer se obedecemos nele. Nós só conseguimos falar menos se falamos menos nele. Nós só conseguimos ir ao culto com mais reverência se tivermos mais reverência nele. Porque é ele que imputa essas coisas em nós. Na nossa tradição cristã, nós tendemos a separar santificação de justificação. É como se justificação fosse só pela fé e a santificação não. A santificação depende de um certo esforço do meu braço. Nada mais tolo, nada mais errado, nada mais equivocado do ponto de vista da compreensão do Evangelho. Santificar-se significa olhar para a cruz todos os dias. O propósito do texto de Eclesiastes, o que ele nos propõe no capítulo 5, é entender Deus em perspectiva. Em outras palavras, entender que Deus é coisa séria. E se Deus é coisa séria, eu peço àquele que é o meu firme fundamento, que coloque os meus olhos ligados em Deus, olhando para as coisas que são do alto. Melhor dizendo, que coloque os olhos dele nos meus olhos. Se nós formos no Evangelho de Marcos, nós vemos que Jesus é aquele que constantemente sai para orar, porque ele quer colocar os olhos em Deus. E não é para ter uma lista de oração com uma série de pedidos para ser colocado. É porque ele simplesmente quer se aproximar de Deus. Eclesiastes 5, de 1 a 7, nos lembra de que Deus merece o nosso louvor e a nossa reverência. Deus te abençoe.